nos deu a vitória. Amém? Glória a Deus. Abençoados, hoje eu estou com a Bíblia aqui nas minhas mãos, na linguagem King James. Glória a Deus. Eu quero nesta noite trazer uma mensagem de Deus, do apostolado, da graça, para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Abençoados, nós aqui no MGA Manaus e em qualquer lugar da face da terra, nós cremos no apostolado que foi revelado ao apóstolo Paulo, ou seja, nós cremos no evangelho da graça de Deus revelado ao apóstolo Paulo. E o ministério graça e apostolado, ele está firmado em Romanos, no capítulo 1 e o versículo de número 5, que está escrito assim: por intermédio dele e por causa do seu nome, recebemos a graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência da fé. Amém? Então, abençoados, aqui no MGA, você que nos acompanha, pelas redes sociais, no MGA não vivemos mais de obras da lei. Quando eu falo obras da lei, eu falo antes de Cristo, antes da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Amém? Entenda que eu não estou falando dos dias de Cristo na sua carne, mas sim depois da morte e da ressurreição. Então o MGA em Manaus, ele não vive de obras mortas. Amém? Nós cremos no evangelho da graça de Deus. Nós cremos que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou para a nossa justificação. Então, se ele morreu e ressuscitou para a nossa justificação, então nós podemos dizer que somos justos diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Se o Senhor já nos justificou, então por que temer, Porque somos justificados por meio da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o qual esta palavra foi revelada ao apóstolo Paulo, ao descer o céu. É uma palavra para gentios. Amém? Uma palavra para gentios. Então o apóstolo Paulo, ele é mestre dos gentios, apóstolo dos gentios. Amém? Então nós cremos nesse evangelho da graça de Deus revelado ao apóstolo Paulo. Temos aí um apostolado aí que são as 14 cartas, do apóstolo Paulo, que ele escreveu. E nessas 14 cartas, Paulo nos ensina a viver por fé, nos ensina a esperança, ter esperança. Então, não temos costume mais de viver de obras mortas, amém? Porque hoje nós vivemos pela fé, somos justificados por Deus, somos santos, irrepreensíveis diante do Senhor. Glória a Deus. Abençoados. Olha, eu quero trazer hoje um ensinamento da palavra de Deus nesta noite, que está em Romanos mesmo. Só que no capítulo de número 3, os abençoados podem me acompanhar nesta noite, com as suas Bíblias. Eu estou com uma Bíblia hoje na linguagem King James. Eu vou fazer essa ministração hoje com essa Bíblia. Então você aí que está nas redes sociais, queira acessar aí a nossa página, YouTube, Pastor José Nilton Fonseca, você já vai estar entrando aí, na minha página de YouTube. E no Facebook, José Nilton Fonseca, também. E também no Instagram, José.Nilton72. Você já vai estar aí ao vivo, assistindo ao vivo aí as nossas ministrações, os nossos cultos, nos dias de quarta-feira e domingo. Glória a Deus. Capítulo 3 de Romanos diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler e depois eu vou orar. Glória a Deus. Capítulo 3, versículo de número 21 em diante.
Glória a Deus. Entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Isto é, a justiça de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem. Portanto, não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça, por sua misericórdia. Havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita ou creia, toda a sua fé em Jesus Cristo. Onde está, pois, a razão para que tanto orgulho? Foi completamente excluída por qual lei? Das obras? Não, ao contrário, pela lei da fé. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ora, não o é Ele igualmente Deus de todos os povos? Evidente que sim, dos gentios também, visto que há um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo algum, ao contrário, confirmamos a lei. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor, nesta noite. Como ministro, meu Deus, da Tua palavra, eu clamo a Ti para que haja a revelação, para que haja o discernimento espiritual na minha vida, Senhor. Ó Deus, abre os olhos do nosso entendimento, nos dá, meu Deus, uma mente iluminada, nos dá olhos iluminados, para que possamos enxergar, meu Deus, perfeitamente a Tua palavra. Meu Deus, que haja um mover na nossa vida, que haja a manifestação do Espírito Santo, da glória de Deus sobre a nossa vida, Senhor. Que haja, meu Deus, edificação através do Espírito Santo neste lugar, e aonde estiver, meu Deus, alcançando, meu Deus, a Tua palavra nesta noite, por meio do Facebook, por meio do YouTube, por meio do Instagram, e aos que estão presentes, e aqueles que estão, meu Deus, em volta da minha residência, aonde estamos realizando esses trabalhos, meu Pai. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo e esse o ressuscitado, eu oro para que haja o perfeito entendimento. Eu oro para que haja nesta noite, meu Pai, a perfeita revelação, em nome de Jesus Cristo. Usa a minha boca, me usa, Senhor, porque eu estarei aqui usando a Tua palavra nesta noite, para a glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Abençoados. Nesta noite a palavra de Deus, o apostolado, o apostolado que nós temos aqui, nós observamos aí que o título aí, justificados pela fé em Jesus, O título já está dizendo que somos justificados. Agora há uma questão aí, Nós somos justificados, nós que conhecemos e temos este perfeito entendimento, mas tem muitos dos nossos irmãos que também são ovelhas do Senhor, que mesmo vendo como está escrito, não creem. Lamentável, porque se somos justificados pela fé em Jesus Cristo, por isso que eu digo que no MGA nós não temos o costume de viver de obras, não vivemos
em linha com o que a lei ensina. E no MGA nós costumamos pregar um evangelho puro, o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Nós mostramos dentro da palavra, dentro das Escrituras, como tem que ser, amém? O evangelho da graça como é, e o apostolado como tem que ser. Então nós temos esta visão, né, dada pelo Espírito Santo de Deus, temos mente iluminadas e olhos iluminados para ter esse perfeito entendimento da palavra. Glória a Deus. Claro que não são todos que têm, né, esse perfeito entendimento, porque não são todos os que têm os olhos iluminados, porque também não são todos que serão salvos. Amém? Não são todos que serão salvos. A palavra de Deus diz o seguinte no primeiro capítulo de Romanos, que o apóstolo Paulo, ele foi enviado a Roma para pregar o evangelho do Senhor Jesus no meio de muitos. E observe bem, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 1, versículo 1, chamado para ser apóstolo separado para o evangelho de Deus, o qual havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que humanamente nasceu na descendência de Davi, né? Nós percebemos aqui que já fala do Senhor Jesus. Com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por intermédio dele e por causa do seu nome, recebemos a graça e o apostolado para chamar, olha só, dentre as nações, né, para chamar dentre as nações um povo para obediência que deriva da fé. Amém? Então, quando nós observamos esse texto aqui, nós já entendemos com um perfeito entendimento que não são todos os que são salvos. Amém? Dentro de todas as nações há um povo. Ou seja, dentro da nação brasileira existe um povo que é predestinado, que foi predestinado por Deus. É um povo que foi separado por Deus, que foi chamado, que foi escolhido e que é salvo. Amém? Que é salvo. Então, dentro desta nação brasileira, nós pregamos a salvação e levamos esta palavra de salvação às ovelhas, porque as ovelhas entendem, elas têm um perfeito entendimento. Então, está muito claro, né, que a palavra de Deus diz assim: por intermédio dele quem? Jesus Cristo, e por causa do seu nome, né, recebemos a graça e o apostolado. Nesse caso aqui, Paulo dizendo, recebemos a graça, né, e o apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo. Ou seja, por meio da graça de Deus e por meio desse apostolado, é pregado para que seja chamado, ou seja, tirado dentre as nações, ou seja, de muitas nações, né? Não são só uma nação, são muitas nações. Então, dentro das nações, um povo para obediência que deriva da fé, né? Se ele deriva, se tem um povo que deriva da fé, esse povo, ele automaticamente ele é obediente à palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então este povo, ele não está só lá na Judéia, ele não está lá só nos Estados Unidos, ele não está só lá na França, enfim, ele não está só aqui no Brasil, ele está espalhado. O povo de Deus, ele está espalhado em toda a face da terra. É por isso que esse evangelho, ele tem que ser anunciado aos quatro ventos da terra. Por meio de quem? Por meio dos seus apóstolos, pastores, profetas, né, mestres, evangelistas. São essas pessoas que têm que levar o conhecimento do evangelho da graça de Deus, não só para as ovelhas, mas para todo mundo. Agora é claro que não são todos que serão salvos, né? Glória a Deus. Todo mundo ouvirá a palavra de Deus, mas há um povo dentre as nações que deriva da fé, que vive da fé. Esses que vivem da fé ou pela fé, esse povo é o povo de Deus, é um povo que são obediente aos seus ensinamentos, a sua palavra.
palavra. Amém? Glória a Deus. Eu sempre digo que em João, no capítulo 1, ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, o verbo é a palavra. Amém? A palavra é o próprio Deus. Então, quando nós entendemos, quando nós recebemos a revelação desta palavra, então passamos a viver da fé. Amém? Glória a Deus. Mas muito bem, então só queria mostrar para os irmãos que não são todos, Glória a Deus. Existe um povo que foi predestinado por Deus para viver aqui na terra, reinar com Cristo aqui na terra, Mas haverá um tempo determinado por Deus em que Ele vai vir tirar o seu povo da terra. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Justificados pela fé em Jesus. Entretanto, nestes últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunha a lei e os profetas. Então os profetas já testemunhavam a respeito do aparecimento do Filho de Deus. Muito antes, já havia uma profecia a respeito do Filho de Deus, que ele viria a este mundo. E muitos aguardavam aí um Messias, talvez montado em sua carruagem, vestido de vestidos de linhos finíssimos. Enfim, então eles aguardavam um rei assim. Mas o Senhor Jesus, quando ele veio, ninguém nem percebeu, Glória a Deus. Nasceu numa manjedoura em Belém, e depois fugiu para o Egito. Glória a Deus. Na verdade, ele não fugiu. Os pais deles fugiram para o Egito por meio de uma revelação, ou de uma visão, ou de sonho, como queira, que Deus mostrou a José. Então eles desceram ao Egito e ficaram lá por um período até que as coisas melhorassem. E passado de um tempo eles retornaram novamente. Glória a Deus. Então já havia uma profecia a respeito da vinda do Filho de Deus. O versículo 22 diz: isto é, a justiça de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção. Então veja que o povo de Deus, independentemente, não é só os judeus, De onde saiu esse bicho, Glória a Deus. Para cá morreu. Vai para lá. Glória a Deus. Então, abençoados. Glória a Deus. Abba Pai. Então, nós observamos aqui que a justiça, que iria se manifestar, era o próprio Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo. Porquanto não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos quem, abençoado? Veja, vamos aqui fazer uma pausa e observar esse texto. Quando Paulo estava escrevendo isso daqui, ele estava escrevendo no seu tempo, mostrando a realidade dos fatos para um povo. Este povo era os judeus, para quem Deus teria vindo para eles. Então, eles estavam destituídos da glória de Deus, porque eles estavam vivendo em desobediência. Eles não eram obedientes, eles não viviam de fé, eles viviam de obras, de sacrifícios, porque eles tinham uma lei, e que eles conheciam, o entendimento que eles tinham da lei era que eles teriam que estar sempre fazendo um sacrifício, sempre vivendo de obra para ser abençoados. Mesmo após a morte do Senhor Jesus e a ressurreição, este povo continuou aí, vivendo de obras mortas, de obras que não levava a lugar nenhum. Eles não sabiam que já estavam, o povo de Deus já estava justificados. Então, eles continuaram, eles eram religiosos, eram os fariseus, então viviam aí de obras mortas, fazendo sacrifício. Muito bem, eu quero ler aqui uma referência a Pai.
que diz aqui, em Romanos 1,18. Se você tem aí uma Bíblia, você pode acompanhar aí Romanos 1,18. Glória a Deus, que diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e justiça dos homens que supriram a verdade pela injustiça humana. Amém? Então isso daqui, Paulo estava falando daquele povo, amém? Do povo daquela época lá que vivia da lei. Mesmo já depois da morte do Senhor Jesus, eles continuaram então praticando obras da lei. E Paulo agora chega com o Evangelho da graça, anunciando a graça de Deus em Cristo, que não precisava mais viver de obras mortas, mas eles não aceitavam esta mensagem. Glória a Deus, porque eles tinham uma lei, a lei de Deus, amém? A lei que foi dada a Moisés, dada por Deus a Moisés, para que eles vivessem em linha, mas não conseguiram, infelizmente não conseguiram. Glória a Deus. Nós vemos aí um outro texto também, no capítulo 13, versículo 20, versículo 20, volta um pouquinho para cima, glória a Deus. Abba Pai, capítulo de número 3, versículo 20, diz assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência da lei, pois é preciosamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Então, eles estavam aqui questionando, veja que eles disseram, portanto, eles questionando com Paulo, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, se não for pela lei, pois precisamente é por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Eles falando, nós não. Paulo estava mostrando para eles que já não eram mais pecadores, eles já estavam justificados, mas eles não aceitavam a mensagem deste Evangelho. Glória a Deus. Então, deixa eu só refrisar aqui. O bendito, entretanto, isso mesmo, o bendito, entretanto, havendo revelado que todos os seres humanos, tanto judeus como gentios, são naturalmente ímpios, detêm espontaneamente a prática do mal. Paulo apresenta a boa notícia de que Deus, presente, está oferecendo gratuitamente o único meio de justificação para cada indivíduo da força humana, que de forma voluntária, pessoal e sincera, nele crê de todo o seu coração. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Messias prometido. Amém? Então Paulo estava mostrando para eles aqui uma realidade de fatos do que tinha acontecido, mas eles não aceitavam. Glória a Deus. Então, continuando a leitura, no versículo 24, no versículo 22, portanto, isto é a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas que creem. Portanto, não há distinção. Amém? Não há distinção. E o versículo 23 agora: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos ver aqui o que diz aqui o comentário desse versículo. Diz assim: ao pecar, Paulo mostrando para eles, ao pecar, palavra que em hebraico tem sentido de errar o alvo, Hoje nós temos um alvo, nós não erramos mais porque já conhecemos, não tem como errar, porque tudo já foi consumado. Amém? O ser humano se encontra em falta perante o ideal para o qual Deus criou. Nós observamos aí, Isaías 43, 7. Glória a Deus. Isaías 43, 7. Vamos ver.
Isaías 43, 7. Todo o que é chamado pelo meu nome, que criei para a minha própria glória e a alegria, e aos quais dei forma, né? Todo o que é chamado pelo seu nome, que criei para a minha própria glória e alegria, e aos quais dei forma. Glória a Deus. Então, a glória que o homem possuía e desfrutava antes da queda. Aí nós temos aí alguns textos aí, se você quiser anotar, Gênesis, né, lá no início, 1, 26 a 28, e temos também Salmos, capítulo 8, versículo 5 e versículo 6, e Efésios, capítulo 4, versículo 24, amém? Glória a Deus. Colossenses também, capítulo 3, 10, você pode fazer essa anotação, se você quiser, você pode anotar, tem todo o tempo aqui. Não, irmão, eu quero anotar, amém? Eu repito de novo, amém? E você medita em casa depois, glória a Deus. Então, vejamos, o cristão sincero voltará a ter, por intermédio de Jesus Cristo, o quê? Vamos ver? Hebreus 2, 5 a 9, glória a Deus. O que é que o cristão voltará a ter, né? Papai. Glória a Deus. Eu vou pegar aqui essa outra Bíblia aqui para mim não ficar folheando essa. Se fica melhor, né, pessoal? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Afinal de contas, nós estamos aqui aprendendo com a palavra. Amém? Então eu falei em Hebreus 2, de 5 a 9. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos. Não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que visites. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitou debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não sujeite, ou seja, que não esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então, nós aqui vimos então, por intermédio de Jesus Cristo, é o que diz Paulo em Hebreus, no capítulo 2, versículos 5 a 9, que foi sujeito, não sujeitou, não sujeitou aos anjos, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, do que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites, Então, agora testifica aqui o apóstolo Paulo de Jesus Cristo, que ele foi feito, como menor que os anjos, na qualidade de homem aqui na terra. Então ele foi feito menor que os anjos, mas na ressurreição, ele sempre foi o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Versículo 24 de Romanos, do capítulo 3, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Então vejamos aí, abençoados, que somos justificados e não fizemos nada para ser justificado. Amém? Paulo estava mostrando para os religiosos da época que nós já éramos justificados gratuitamente.
né? Somos justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, né? Mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Então é por graça e não por obra, é por graça e não pelo sacrifício. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Olha aí, né? Vejamos que é uma evidência. Paulo estava falando de evidências. Por quê? Eles presenciaram, abençoado, né? Eles presenciaram a morte do Senhor Jesus, eles estavam lá, né? Eles presenciaram todos os fatos que aconteceram. Então eles eram, de qualquer forma, eles eram testemunhas do que tinha ocorrido, né, naquele período, né? Porque eles eram da mesma época. Glória a Deus. Abba Pai. Então vamos lá, vamos ver aqui um comentário do versículo 24. O comentário de Paulo. Paulo emprega o verbo justificar em 22 citações, especialmente no capítulo 2, versículo 13 de aos Romanos, né? Nós podemos ver isso daqui já, capítulo de número 2, versículo 13 de aos Romanos. Vamos ver se ele fala de justificação nele, né? Se tiver escrito, eu creio. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas o que pratica a lei hão de ser justificado. Amém? Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então vamos lá. Agora vamos para o capítulo 5, versículo 1. Glória a Deus. De Romanos também. Glória a Deus. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então Paulo estava mostrando aqui para eles, né? Estava mostrando aqui para eles, aqui no capítulo 2, uma coisa, que aquele que viver, né? Aquele que vive, porque os que ouvem a lei, ou seja, são os que ouvem, não são justificados diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser, né? Está no verbo futuro, hão de ser justificados. Aí nós vemos no versículo 1 do capítulo 5 dizendo: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Paulo diz: temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E Paulo fala a mesma coisa para nós hoje, né, abençoado? Nós não vivemos mais de obras, nós vivemos com fé, então nós temos essa paz com Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ver mais um texto em Gálatas, no capítulo 2. Capítulo 2. Gálatas 2. Glória a Deus. Abba Pai. Santo é o nome do Senhor Jesus. Gálatas no capítulo 2. Capítulo 2, eu acredito que ele deve ser o contexto completo. E a gente tem que fazer essa leitura, vai ser muito demorado, no capítulo 3 também. Então nós vamos deixar isso daí para uma outra hora, porque são muita coisa ali, né? Vai ter muita coisa para a gente ler. Então vamos continuar. A gente faz a leitura, você pode notar depois e conferir aí no capítulo 2 e no capítulo 3. Mas o Paulo diz assim: este termo é fundamental na teologia paulina, negativamente quando Deus declara o crente não culpado, positivamente quando Deus declara o crente justo, cancelando a sua culpa do pecado e creditando-lhe a justiça, a palavra, redenção, né? Glória a Deus. Na época, no sentido de comparar um escravo para dar a carta de plena liberdade, um paralelo significativo se observa na redenção de Israel da escravidão do Egito, e nós podemos acompanhar, se você quiser ler, você pode ler, né? Êxodo 15, 13. Glória a Deus.
Êxodo capítulo 15, versículo 13, lá no início da Bíblia. Por que nós temos que mencionar, irmãos, esses livros? É porque Paulo ele fez muito uso, né, mostrando o que Deus tinha falado, né, na lei, mostrando para o povo, olha, Deus falou assim, está escrito lá, porque ele conhecia, né? Então se ele fosse pregar para aquele povo da época lá que era acostumado a viver de obras mortas, da lei, eles não iam acreditar, porque Paulo não ia ter o conhecimento, né? Mas Paulo tinha o conhecimento, e mostrava para eles a maneira como eles viviam e a forma como eles teriam que viver no presente, agora na graça. Então no versículo 13 diz assim, glória a Deus, tu com tua beneficência guiastes a este povo, que salvaste com a tua mão, com a tua força, o livraste a habitação da tua santidade, é isso mesmo. Tu com a tua beneficência guiaste a este povo, que salvaste, porque está falando aqui que tirou o povo dele do Egito, né? Então salvou o povo do Egito. Com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Então Paulo estava mostrando isso daqui, para que eles crescem, que Paulo não estava falando uma coisa qualquer que não conhecia, né? Então Paulo estava mostrando. Do exílio da Babilônia também, nós vemos em 41 de Isaías, quando Deus também tirou o povo dele do exílio, né? Vamos ver, 42 e o versículo de número 14, 41, versículo 14, Isaías. Glória a Deus. Tudo isso mostrando que ele conhecia toda a lei. E nós também temos que conhecer, porque quando alguém vir nos confrontar, trazendo uma mensagem da lei, né, tentando provar que nós somos pecadores, nós temos que ter respaldo, porque senão nós vamos começar a acreditar também que de fato, de verdade, nós somos. Amém? Sendo que na verdade já somos justificados. Então, 41, 14 diz assim, eu estou lendo aqui a João Ferreira de Almeida, adicional. Não temas, ó bichinho de Jacó, polvinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel, né? Deus falando para o povo dele, ó bichinho de Jacó, porque era da descendência, né, de Jacó. Então, o bichinho de Jacó, polvinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Então Paulo estava fazendo todas essas menções aí para eles. Glória a Deus. Eu já falei aqui, né? Vamos ver também 43 e o versículo 1 de Isaías também. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo o teu nome, tu és meu. Amém? Paulo mostrando isso daqui. E nós temos que fazer a mesma coisa, porque é o apostolado de Paulo, então nós temos que falar o que Paulo falou, né? Glória a Deus, não podemos sair fora. E em relação ao livramento eterno do crente, da escravidão do pecado, porquanto Cristo, por meio de sua morte e ressurreição, pagou o resgate exigido para a nossa libertação. Pagou ou não pagou? Pagou, né? Cristo pagou, porque a dívida foi paga com sangue, foi paga com a sua própria vida. Então, Ele deu a sua vida para que nós tivéssemos o direito de ganhar, né, a liberdade, né, ser livre para servir a Deus. Então ele pagou um preço muito alto pelo povo. Glória a Deus. Vamos lá, o versículo de número 25. Deus o ofereceu como sacrifício, veja bem, né, confirmando aí a palavra. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas
mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Cristo. Amém? Eu só estou lendo o que está escrito, abençoados, porque o apostolado não cabe interpretação, amém? Não cabe interpretação, já está mais do que interpretado. Nós só temos que observar e procurar andar em linha com o que está escrito nesse apostolado. Então nós observamos aqui algumas referências também do versículo 26. Glória a Deus. Quando Lutero, né, que foi o cara lá que começou aí a rebelião, saiu lá do meio do catolicismo, existe aí uma história, né, muito, muito profunda. Então ele estava traduzindo a Bíblia para a língua alemã. Ao escrever esses versículos, fez questão de acrescentar a expressão restritiva, somente pela fé, né? Somente pela fé. Por isso que ele disse aqui, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Abba Pai. Ainda que o vocábulo somente não esteja no original grego, reflete com exatidão o sentido geral da passagem, e nós podemos observar aí um texto aí, né? Lá em Tiago. Vale ressaltar que Tiago, ele não era apóstolo de gentil, tá bom, abençoados? Temos aí que fazer essa observação para que a gente não venha, né, misturar as coisas. Glória a Deus. Tiago, ele era o apóstolo dos judeus, amém? Ele pregava para judeu. Ele não era apóstolo de gentil. Deixa eu ver aqui. Tiago. Glória a Deus. Tiago, no capítulo de número 2, versículo número 14. Olha o que Tiago falava para os judeus, né? Observe. Porque eles pregavam ainda, mesmo com Paulo no meio deles, mas eles continuavam pregando, né, a aliança, a velha aliança, o velho pacto. Então ele diz assim, Tiago: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem a fé e não tiver as obras. Veja que ele ainda estava pegado ainda no negócio das obras. Porventura a fé pode salvá-lo? Ele, uma pergunta, né? Fez duas perguntas, observe, foi duas perguntas. Meus irmãos, que proveita se alguém disser que tem a fé e não tiver a obra? Uma pergunta. Porventura a fé pode salvá-lo? Duas perguntas. Glória a Deus. Vamos continuar. Glória a Deus, porque isso daqui vai até o 26. Glória a Deus. Se o irmão ou a irmã estiver em luz, estiver em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Né? Mais uma pergunta. Proveito, porque o Tiago estava ainda, né, pegado nas obras ainda. Observe que o Tiago que está falando. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Ele não pregava a fé. Ele tinha que misturar o negócio. E misturado não funciona. Amém? Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé, mas sem as tuas obras eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Né? Tu crê que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Veja como era que ele falava. Na morte e a ressurreição do Senhor Jesus, na morte o diabo já foi aniquilado. Hebreus 12, 14, né? O diabo foi aniquilado através da morte do Senhor. Mas o Tiago ainda estava falando de diabo aqui, de demônio. Amém? Aí diz assim, tu crê que é um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem.
Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta. Olha aí, né? Veja que Tiago pregava a lei. Pregava a lei. Glória a Deus. Abba Pai. Porventura, nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Olha o que ele usou, a expressão que ele usou, né? Nada a ver com essa situação. Porque Abraão, antes da lei, ele vivia na graça. Amém? Ele vivia por fé e não de obra. Ele era, na verdade, ele não era circuncidado. Ele também viveu na incircuncisão. Então, ele mostrou aqui exatamente o que Abraão fez, né? Uma obra aqui, né? Que para ele foi uma obra, por meio da fé, né? Bem, vê que a fé operou com a sua obra. Vê que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Veja então que o homem é justificado pelas obras. Veja que ele continua insistindo, né? Pregando a lei, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando escolheu, quando recolheu os emissários e o despediu por outro caminho. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem a obra é morta. Ele usou alguns argumentos aqui da lei, né? Mas nós sabemos que o nosso corpo hoje está de fato, de verdade, morto. Porque quando o Senhor Jesus morreu, o nosso corpo também foi levado com ele. Fomos mortos. Quando ele ressurgiu, também ressurgimos com ele. Vivos, né? Justificados então. Então, somos justificados pela fé e não pelas obras. Amém? Glória a Deus. O versículo de número 27, versículo de número 27, nós já vamos concluir daqui a pouco, vamos ver aqui. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho, né? Ou seja, Paulo fez uma pergunta para eles, né? Aquele povo que ele ensinava na época. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Foi completamente excluída por qual lei? Das obras? Não, ao contrário, pela lei da fé. Amém? Glória a Deus. Paulo sempre está mostrando para eles que é por fé. Depois da morte de Cristo, nós vivemos por fé. Amém? Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente da obediência da lei. Mesmo que alguém viva em obediência, de acordo com a lei, mas não é pela lei que ele é justificado. Ele é justificado pela fé. E vale ressaltar que se ele for ovelha, também vale ressaltar se ela ou ele for uma ovelha. Do caso contrário, se ele não for predestinado, né, ele não foi justificado, na verdade. Porque os justificados são os da fé, são os que foram predestinados e são as ovelhas. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Deus é Deus apenas dos judeus? Ora, não é Ele igualmente Deus de todos os povos? É evidente que sim. Dos gentios também, né, que somos nós. Visto que é um só Deus, que pela fé justificará os circunciosos e os incircunciosos. Ou seja, visto que há um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo nenhum, ao contrário, confirmamos a lei. Amém? Glória a Deus. Então, abençoado, essa é a graça como ela é, e esse é o apostolado como tem que ser.
Esta foi a mensagem desta noite, né? Paulo aí nos dando aí esse perfeito entendimento por meio do Espírito Santo, através desse apostolado. Sabemos que somos justificados não pelas obras da lei, mas pela fé, né? No versículo aqui, número 28. Concluímos, portanto, que o ser humano não vai ser, amém? Não vai ser, ele é justificado pela fé. Então, se nós somos justificados pela fé, então agora podemos dizer assim, no capítulo 8, né, de aos Romanos: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, que somos nós, né? É Deus que nos justifica. Então somos justificados, né? Diante de Deus estamos justificados e perfeitos para a glória do seu nome. Amém, abençoados? Graças a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor nesta noite. Encerra aí. Pode encerrar aí as lives aí, tá bom? Glória a Deus. Abra, Pai. Abençoados, quarta-feira estamos aqui novamente, se assim for a vontade de Deus.